Existe uma energia silenciosa que percorre tudo o que existe, uma corrente invisível que conecta cada pensamento, cada ideia, cada impulso do coração à realidade que vivemos. Essa energia não faz distinção entre quem acredita e quem duvida, entre quem sonha grande e quem se limita. Ela simplesmente responde. Responde às imagens internas que cultivamos, às crenças que aceitamos como verdades, ao nível de consciência que escolhemos habitar. É exatamente nesse ponto que começa a manifestação da riqueza, não como um conceito distante, mas como uma presença que já existe dentro de você. Bob Proctor sempre apontava que o verdadeiro poder não está no mundo externo, mas na forma como permitimos que nossa mente se alinhe ao fluxo infinito de possibilidades. A riqueza nunca foi algo separado de você. O que muitos chamam de prosperidade, abundância ou fortuna é apenas a materialização de uma frequência interna que você carrega. Quando olhamos para fora, para números, bens ou títulos, estamos observando apenas os efeitos, nunca a causa. A causa está na mente. A riqueza não se cria no momento em que o dinheiro chega, ela já estava presente em forma de ideia, em forma de crença, em forma de imagem mental que você sustentou até que se tornasse visível. Essa é a chave que diferencia aqueles que vivem em constante expansão daqueles que permanecem aprisionados em ciclos de escassez. O que acontece é que, por muito tempo, fomos condicionados a olhar para a falta, a nos prender a limitações. Aprendemos que riqueza é privilégio de poucos, que para alcançá-la seria necessário luta, sacrifício ou até mesmo sorte. Mas o que Bob Proctor nos lembra é que essa visão está invertida. A verdadeira sorte é compreender que a riqueza é natural, que o fluxo do universo é abundante, e que a única barreira que nos separa dela são os paradigmas enraizados em nossa mente. Paradigmas são padrões invisíveis que moldam nossa percepção, determinam nossos comportamentos e criam os resultados que vivemos. Enquanto não os transformamos, repetimos experiências que parecem inevitáveis. Imagine a mente como um campo fértil. Tudo o que você planta, cresce. Se você planta dúvida, colhe incerteza. Se você planta escassez, colhe limitações. Mas se você planta imagens de expansão, crenças de prosperidade e sentimentos de gratidão, inevitavelmente colherá riqueza. A mente nunca falha em produzir resultados que correspondem ao que ela carrega. Esse é o ponto central. Riqueza não é um acaso, é uma consequência. E quando entendemos isso, percebemos que o poder está inteiramente em nossas mãos. A manifestação da riqueza começa com a clareza. Clareza do que você deseja, clareza de quem você acredita ser, clareza daquilo que aceita como possível. Muitos pedem riqueza, mas permanecem presos em pensamentos de falta, em diálogos internos que reforçam a ideia de que nunca é suficiente. Essa contradição bloqueia o fluxo. Não porque o universo julgue, mas porque não pode entregar expansão a uma mente que insiste em se fixar na contração. É como tentar abrir espaço para o novo sem soltar o velho. É impossível receber abundância enquanto o coração está cheio de medo. Bob Proctor dizia: se você pode ver na sua mente, você pode segurar em suas mãos. E isso não é apenas uma frase motivacional, é um princípio universal. A mente é a ponte entre o invisível e o visível, entre o mundo do pensamento e o mundo da matéria. Quando você sustenta uma ideia com intensidade emocional, você dá vida a ela. É nesse ponto que muitos falham, porque acreditam que basta desejar, mas não compreendem que desejar sem sentir é apenas um pensamento vazio. A verdadeira manifestação exige a fusão entre pensamento e emoção, entre visão e certeza. A riqueza não está nos números, mas na consciência de prosperidade. Você pode olhar para a mesma quantia em dinheiro e interpretá-la como abundante ou insuficiente, dependendo do paradigma que sustenta. E esse paradigma é exatamente o que molda o que virá depois. Uma mente treinada para a escassez sempre encontrará formas de confirmar a falta. Já uma mente expandida sempre encontrará portas que antes pareciam invisíveis. Não é o mundo que muda, é o seu olhar. E quando o olhar muda, tudo que você toca se transforma. Mas há algo ainda mais profundo. A riqueza verdadeira não está apenas em ter, mas em ser. Ser abundante em pensamento, em emoção, em presença. Quando você habita esse estado, naturalmente atrai o ter. O erro de muitos é buscar a inversão,
querem ter para só então se sentir abundantes. Esse caminho é ilusório e gera frustração. A ordem natural é ser primeiro. Ser abundante na mente, no coração, no comportamento diário. E dessa abundância interna surge inevitavelmente a riqueza externa. O universo não responde ao que você pede com palavras, mas ao que você sustenta em consciência. Se você pede prosperidade, mas vibra escassez, é a escassez que se manifesta. Se você afirma riqueza, mas mantém medo, é o medo que cria sua realidade. Por isso, a prática mais poderosa não é repetir frases mecanicamente, mas alinhar sua mente e seu coração em coerência, até que não haja espaço para contradições. Quando esse alinhamento acontece, a manifestação deixa de ser esforço e se torna fluxo. Você já percebeu como algumas pessoas parecem multiplicar oportunidades enquanto outras lutam por migalhas? Isso não acontece por acaso. É o reflexo direto de um estado interno. Pessoas que vivem em abundância têm uma percepção treinada para enxergar possibilidades onde outros veem obstáculos. Isso é mentalidade. Isso é paradigma. E é exatamente aqui que está o convite de Bob Proctor. Mudar a forma como você pensa sobre riqueza para mudar a forma como ela se apresenta na sua vida. Nada muda até que você mude. Essa é a frase que carrega a essência do ensinamento. A riqueza já existe, já está aqui, já está disponível. O que precisa mudar é a sua disposição em aceitá-la, em se abrir para ela, em permitir que sua mente se liberte dos padrões que bloqueiam o fluxo natural da abundância. Essa decisão é íntima, é silenciosa, e ninguém pode tomá-la por você. Quando você decide se alinhar à riqueza, não se trata apenas de esperar milagres, mas de transformar sua consciência. É passar a ver oportunidades em vez de problemas, a sentir gratidão em vez de falta, a agir com confiança em vez de medo. Cada escolha, cada pensamento, cada emoção reforça a imagem que você está enviando para o campo infinito de possibilidades. E esse campo responde com precisão. Sempre. Essa é a primeira chave para manifestar riqueza, compreender que ela começa dentro, nunca fora. O mundo externo é apenas um reflexo daquilo que você carrega. Quando você muda a raiz, o fruto muda. Quando você altera o paradigma, altera a realidade. A riqueza deixa de ser uma busca e se torna um estado natural do ser. A segunda etapa para manifestar riqueza, como ensinava Bob Proctor, é compreender a força da imagem mental e a persistência com que ela deve ser mantida. É impossível criar uma realidade de abundância enquanto a mente vagueia de desejo em desejo, sem foco, sem convicção, sem clareza. O universo responde à certeza, e essa certeza nasce quando você se torna capaz de sustentar uma visão de riqueza como se ela já fosse realidade. Não como algo distante, não como uma possibilidade futura, mas como um estado presente. É aqui que muitos tropeçam. Eles desejam, mas duvidam, pedem, mas contradizem, imaginam, mas logo permitem que a lógica limitada os convença de que aquilo não é possível. A dúvida é como uma névoa que encobre a imagem mental. Enquanto ela permanecer, o fluxo da abundância não se torna consistente. O que Bob Proctor reforçava era a necessidade de disciplina mental. Isso significa escolher todos os dias manter viva a imagem de prosperidade, mesmo quando os sentidos ainda não confirmam nada. O que os olhos enxergam não é o que cria o amanhã, mas apenas o reflexo do ontem. Olhar para a realidade presente e usá-la como medida do que é possível é perpetuar o mesmo ciclo. A verdadeira mudança acontece quando você olha para dentro e se âncora na visão daquilo que deseja, sem ceder às evidências externas. Isso é fé em ação, não fé cega, mas fé consciente, enraizada no conhecimento de que a mente molda a realidade. A riqueza exige coragem para acreditar antes de ver. Esse é o ponto que separa aqueles que vivem em expansão daqueles que permanecem em repetição. O medo do desconhecido faz muitos desistirem cedo demais, voltando ao ciclo da escassez. Mas quando você decide sustentar sua visão, mesmo diante da ausência de provas, algo começa a se mover. O universo não ignora a persistência de uma mente alinhada. Outra chave poderosa é compreender que a riqueza não se manifesta apenas pelo pensamento, mas também pelo sentimento que o acompanha. Pensar em abundância enquanto se sente medo é como tentar acender uma chama em meio à água.
O que sustenta a manifestação é a emoção coerente, é a sensação de já possuir, de já ser, de já habitar o estado desejado. Essa sensação é um imã que atrai as circunstâncias necessárias, as pessoas certas, os caminhos que se revelam de forma quase misteriosa. A maioria das pessoas aprendeu a reagir ao mundo externo, mas a manifestação exige inverter essa lógica. Em vez de reagir, você cria. Em vez de esperar que o mundo mostre prosperidade para se sentir próspero, você se sente próspero primeiro. Essa inversão é simples, mas revolucionária. Porque ao assumir a postura de criador, você deixa de depender das circunstâncias e passa a moldá-las. Bob Proctor costumava dizer que riqueza é um direito natural, não um privilégio. Essa frase carrega um peso enorme porque nos lembra que não há ninguém separado do fluxo da abundância. O que separa as pessoas não é o merecimento, mas o nível de consciência. Todos podem acessar a riqueza, mas nem todos escolhem quebrar os paradigmas que os prendem. É como viver em uma casa cheia de portas destrancadas, mas nunca ousar empurrá-las. Os paradigmas da escassez se infiltram de forma silenciosa, frases que ouvimos na infância, crenças repetidas por gerações, medos transmitidos pela cultura. Tudo isso cria uma teia invisível que mantém a mente limitada. Mas a boa notícia é que paradigmas podem ser quebrados. E o primeiro passo é perceber que eles existem. Observar os pensamentos automáticos que surgem quando o tema é dinheiro, notar as sensações que emergem quando alguém fala em riqueza, perceber os julgamentos que vêm à tona. Cada reação é uma pista do que está programado em sua mente. Uma vez que você identifica esses paradigmas, pode substituí-los por novos. Isso não acontece de um dia para o outro, porque o cérebro foi treinado para repetir. Mas com constância, com repetição consciente de novas imagens e novas crenças, o velho padrão começa a enfraquecer. A mente, como campo fértil, sempre responderá à semente mais plantada. Se você insiste na imagem de riqueza, se repete diariamente a sensação de prosperidade, cedo ou tarde essa imagem se torna dominante, e quando isso acontece, a manifestação é inevitável. A disciplina mental pode parecer desafiadora, mas é justamente ela que diferencia a vida comum da vida extraordinária. É fácil se deixar levar pelos sentidos, reagir às contas, aos problemas, às notícias. Mas o convite aqui é mais alto. É escolher manter a mente fixa na abundância, mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário. É nesse ato de persistência que a mente se fortalece, que o paradigma se rompe e que a nova realidade começa a se formar. E a riqueza não se limita ao dinheiro. Ela é expansão em todas as áreas: saúde, relacionamentos, crescimento espiritual. O dinheiro é apenas uma das formas mais visíveis dessa abundância, mas não a única. A verdadeira prosperidade é viver em estado de expansão, em constante fluxo de crescimento. O dinheiro se torna apenas consequência, e nunca o fim. Quando você entende isso, a ansiedade desaparece, porque percebe que não está perseguindo algo distante, mas simplesmente permitindo que aquilo que já é natural se expresse. A manifestação também exige ação. Não ação desesperada, não esforço sem propósito, mas ação inspirada. Quando sua mente se alinha à riqueza, ideias começam a surgir, intuições se tornam mais claras, caminhos que antes pareciam fechados começam a se abrir. É nesse momento que você deve agir. Não é esperar passivamente que o universo entregue tudo pronto, mas cooperar com ele. A riqueza se manifesta no encontro entre pensamento, sentimento e ação. Muitos confundem manifestação com passividade, mas o verdadeiro processo é ativo. É mover-se com confiança, é responder às oportunidades que aparecem, é agir como quem já possui aquilo que deseja. Esse comportamento envia uma mensagem clara ao universo: eu estou pronto. E o universo responde com mais. A abundância se expande quando você também se expande. Por isso, uma das práticas mais poderosas é a gratidão. Gratidão não apenas como um gesto educado, mas como um estado de consciência. Quando você agradece profundamente pelo que já possui, mesmo que seja pouco, você treina a mente para perceber abundância em vez de falta. E a mente que percebe abundância cria mais abundância. Essa é uma lei infalível. Bob Proctor insistia que a mente precisa ser treinada todos os dias, assim como o corpo. Assim como você fortalece músculos com repetição,
você fortalece paradigmas com consistência. A cada dia que escolhe sustentar imagens de riqueza, você enfraquece as crenças de escassez. E chega o momento em que a balança se inverte, a abundância se torna natural, e a escassez passa a ser estranha. É nessa virada que sua realidade externa começa a se alinhar de forma cada vez mais rápida. Essa disciplina, esse treino mental, não é um peso, mas um privilégio. É a oportunidade de assumir o controle da sua realidade. É olhar para dentro e reconhecer que a riqueza não depende de governo, de economia, de herança, de sorte. Ela depende apenas de como você conduz sua mente. Esse é o maior poder que um ser humano pode carregar. Quando você aceita essa responsabilidade, algo muda profundamente. Você deixa de culpar o mundo, deixa de esperar que outros mudem, e passa a entender que tudo está em suas mãos. Essa compreensão traz liberdade, porque você percebe que não está preso a nada além dos seus próprios paradigmas. E se foram criados, podem ser transformados. A mente é o ponto de partida, e a mente treinada é imbatível. É isso que Bob Proctor nos ensinou durante toda a sua vida, que a riqueza não é um privilégio distante, mas um estado de consciência acessível a todos. O que determina se você vai vivê-la ou não é apenas a sua disposição em mudar de dentro para fora, em persistir na visão, em agir de acordo com a abundância. A riqueza não chega de repente. Ela floresce à medida que você sustenta o estado interno. É um processo, mas um processo seguro, porque a lei nunca falha. Quando você entende como ela funciona, passa a viver com confiança. Confiança no invisível, confiança na mente, confiança no fluxo universal. Essa confiança é libertadora. Porque, quando você realmente acredita que a riqueza já está dentro de você, não existe mais pressa, não existe mais desespero. Existe apenas um caminhar constante, passo após passo, na direção da vida abundante que você já sabe ser sua. E com cada passo, ela se revela mais. A terceira parte desse caminho é reconhecer que a riqueza não se limita ao acúmulo de bens, mas à expansão da consciência. Bob Proctor sempre lembrava que o dinheiro é apenas uma das manifestações do estado interno de prosperidade, mas que a verdadeira abundância vai além. Ela está na liberdade de ser quem você é, na capacidade de expandir continuamente, no poder de contribuir com o mundo a partir de um lugar de plenitude. E essa compreensão muda tudo, porque tira o peso da busca desesperada e coloca você em sintonia com a fluidez natural da vida. Quando você entende que riqueza é consciência, o dinheiro deixa de ser o foco e passa a ser consequência. Você não corre mais atrás, você atrai. Você não mendiga oportunidades, você as cria. Essa mudança de percepção é libertadora porque coloca o poder de volta em suas mãos. A maioria das pessoas vive como se estivesse à mercê de forças externas, a economia, os outros, a sorte. Mas a lei que Bob Proctor nos mostrou é clara: a mente molda tudo. E quando você decide moldar sua mente para a abundância, inevitavelmente o externo se reorganiza. Esse entendimento traz também responsabilidade. Porque, ao reconhecer que você é o Criador, não há mais espaço para culpas ou desculpas. Não é o passado que define seu presente, não são as circunstâncias que limitam suas possibilidades. Tudo começa e termina no estado de consciência que você sustenta. E se algo não está do jeito que você gostaria, a transformação não está no mundo, mas na forma como você escolhe pensar e sentir. O universo não falha. Ele responde com precisão matemática ao que você envia em pensamento e emoção. E isso significa que, se você deseja riqueza, mas vive em ressentimento, medo ou dúvida, está pedindo uma coisa e emitindo outra. O resultado sempre será confuso. É por isso que alinhar-se internamente é tão importante. A clareza é a ponte que leva do desejo à manifestação. Quando a mente está clara e o coração confiante, a riqueza chega de formas inesperadas. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. Esse é o segredo. A riqueza não precisa ser conquistada à força, ela precisa ser permitida. Ela já existe, já está presente, já é uma realidade no campo das infinitas possibilidades. O que impede não é a falta dela, mas a resistência interna que criamos. Essa resistência surge do medo, da pressa, da desconfiança. Surge quando queremos controlar o como,
quando tentamos ditar o caminho em vez de confiar no fluxo. A riqueza chega de maneiras que a mente lógica jamais conseguiria planejar. Quantas vezes você se surpreendeu com algo bom acontecendo de onde menos esperava? Essa é a prova de que, quando você solta a rigidez e confia, o universo encontra formas de entregar. E aqui está uma das maiores lições: soltar não é desistir, é confiar. É manter a visão firme, mas liberar a ansiedade de controlar cada detalhe. É saber que a riqueza está a caminho, sem exigir que seja do seu jeito. Essa confiança abre espaço para que o universo atue. Quando você relaxa no processo, a manifestação acontece com leveza. A verdadeira abundância também exige alinhamento com o dar. Muitas pessoas querem receber, mas se fecham para doar. A energia da riqueza é fluxo, e fluxo precisa de movimento. Quando você segura com medo, você interrompe. Mas quando compartilha, quando circula, quando permite que sua prosperidade beneficie outros, o fluxo se amplia. Isso não significa agir com imprudência, mas viver com a consciência de que quanto mais você expande, mais o universo encontra formas de expandir ainda mais em sua vida. Esse é o estado da verdadeira prosperidade: não se sentir ameaçado pela falta, mas confiante no fluxo infinito. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. Até que um dia, você percebe que não pensa mais em escassez. Sua mente, seu coração, sua energia, tudo em você respira abundância. Nesse ponto, manifestar riqueza deixa de ser um esforço e se torna um estado natural. E o mais belo é que essa transformação não impacta apenas você. Ela toca tudo ao seu redor. Quando você vive em abundância, inspira outros a acreditarem também. Quando você se expande, abre caminhos para que outros também se expandam. É assim que a consciência coletiva se transforma, um indivíduo de cada vez, escolhendo viver em riqueza e não em limitação. Bob Proctor dedicou sua vida a ensinar isso porque sabia que não existe nada mais poderoso do que uma mente desperta para sua própria capacidade. Ele sabia que, quando uma pessoa entende de verdade que é criadora da sua realidade, tudo muda. A partir desse momento, não há volta. A escassez deixa de ser aceitável, porque você percebe que ela não passa de uma ilusão, um reflexo de paradigmas que podem ser dissolvidos. A riqueza, no fim, é um estado de ser. Não é o que você tem, mas o que você se torna. Quando você se torna abundância, o ter é inevitável. Mas o mais importante é que, mesmo sem o ter imediato, você já carrega a paz, a confiança e a plenitude que são a verdadeira riqueza. O dinheiro, os bens, as oportunidades, tudo isso vem como extensão. Mas o coração já está preenchido, a mente já está livre, a alma já está em expansão. E é nesse estado que a manifestação acontece com mais rapidez. Porque o universo responde ao que você é, não ao que você finge ser. Se você sustenta máscaras de abundância enquanto carrega medo dentro, a resposta será confusa. Mas quando você realmente se torna esse estado, não há barreiras. A abundância simplesmente flui. O caminho que Bob Proctor nos deixou não é teórico, é prático. Ele não falou de riqueza como um conceito abstrato, mas como uma experiência disponível aqui e agora. Ele nos ensinou que a mente é a ferramenta, o coração é o combustível e o universo é o campo fértil onde tudo floresce. Quando esses três se alinham, nada é impossível. Então, olhe para dentro de si agora. Observe os pensamentos que você tem sobre dinheiro, sobre abundância, sobre riqueza. Pergunte-se se eles realmente refletem quem você quer ser ou se apenas repetem paradigmas antigos. Se ainda houver resistência, medo ou dúvida, saiba que isso pode ser transformado. Você não está preso a nada. A mente é plástica, a consciência é expansiva e o universo responde a cada decisão que você toma. A escolha está sempre em suas mãos: continuar vivendo nos ciclos que conhece ou abrir-se para uma nova realidade de expansão. Essa decisão é silenciosa, mas poderosa. É a decisão que transforma não apenas sua relação com o dinheiro, mas sua vida inteira. Porque, quando você aprende a manifestar riqueza, percebe que pode manifestar qualquer coisa. A prosperidade não é distante, não é rara, não é inacessível. Ela é sua por natureza. Ela já existe dentro de você. Tudo o que precisa é ser ativada, permitida,
expandida. E essa ativação começa no instante em que você decide acreditar, sustentar a visão e confiar no processo. Então, lembre-se sempre, a riqueza é consciência. Quando você expande sua mente, expande sua vida. Quando você rompe os paradigmas de limitação, abre espaço para que a abundância infinita flua. Quando você escolhe ser, o ter se torna inevitável. Esse é o legado de Bob Proctor. Não aceite menos do que sua verdadeira natureza. Sua mente é o maior recurso que você possui, e quando você a direciona com clareza e confiança, não há limites para o que pode manifestar. Agora é com você. Escolha hoje habitar a consciência da abundância. Sustente a visão de riqueza. Sinta como se já fosse real. Haja com confiança. E permita que o universo faça parte dele. A riqueza não é um destino. É um caminho. E esse caminho começa agora, dentro de você.